Fala, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo baseado também em sistemas VRFs, tá? Que é o processo de endereçamento, tá? Alguns colegas me solicitaram, me perguntaram o que seria endereçamento, então eu resolvi fazer esse vídeo para poder esclarecer algumas informações e espero que seja útil para todos. Vamos lá? Então, galera, o endereçamento nada mais é que uma função, tá? No sistema VRF, especificamente para as unidades internas e externas, né? Que você vai atribuir a cada uma delas uma localização, ou seja, é só remeter a palavra endereço, certo? Endereço vem de uma localização fixa que um objeto possui. Então, aqui no caso também do VRF, não vai ser distinto, tá? O endereçamento vai ser ali o processo no qual a unidade externa e as unidades internas terão um endereço, tá? E como é distribuído esse endereço, de quais as formas para colocarmos endereço nesse sistema VRF, né? O processo de endereçamento das unidades internas, elas são divididas em duas partes, tá? O automático, que é aquele no qual a unidade externa, a mestre, ela vai atribuir o endereço às unidades internas que estão conectadas ali através do cabo de comunicação, tá? Ou seja, ao energizar, desculpa, aqui a unidade externa lá no processo de startup do VRF, um sinal é emitido pela unidade externa através aqui do cabo de comunicação e à medida em que essa comunicação é estabelecida aqui com as unidades internas, cada uma vai atribuir um endereço de forma automática, tá? Ou seja, de forma simples, não necessariamente as unidades internas em sequência vão adquirir um endereço, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? À medida que as unidades internas começarem a estabelecer ali a comunicação com a unidade condensadora, cada uma vai assumir um endereço, tá? Muitas pessoas confundem que da primeira evaporadora mais próxima à unidade condensadora para a evaporadora mais distante num processo de endereçamento automático, quer dizer que a sequência vai ser 1, 2, 3, não, tá? É à medida em que a unidade externa ela estabelece ali a comunicação com a unidade interna. Existe sempre ali um delay nesse feedback entre as duas, então não necessariamente a primeira mais próxima e a última mais distante vão ter endereços sequenciais, tá? Já o endereço manual, diferente do endereçamento automático, você tem duas formas. A primeira, mais comum, é através de ajustes na própria unidade interna, tá? Através aí dos deep switches ou rotary switches, né? Você faz um ajuste e você vai de forma física em cada unidade interna fazer ali a localização do endereço dela, tá? Vai fixar um endereço. Então pegamos um exemplo aqui. Eu tenho duas unidades internas, tá? Uma unidade interna ela vai ter o endereço 6 e a outra unidade o endereço 16. Diferente das unidades internas de endereçamento automático, nessa daqui você sempre vai saber qual é o endereço de cada unidade interna, tá? Ali no ato de startup, de acordo na sala em que o equipamento está instalado, você vai conseguir sempre localizar. No momento que der uma falha lá na unidade externa e estiver exibindo erro, ou na unidade interna estiver exibindo erro e ser exibido lá no condensador, vai estar lá exibindo qual é o endereço da unidade interna com falha, tá? Então facilita bastante. Eu peguei um exemplo aqui bem clássico dos equipamentos da Hitachi, no qual tem a chave rotativa RSW e o Deep Switch, né? Ali no painel da unidade interna, quando você verifica, você pode colocar o endereço manual em cada uma delas. Facilita muito no processo de manutenção corretiva, tá, galera? E também tem um processo de endereçamento manual que não tem a necessidade do ajuste no painel da unidade interna, tá, galera? Porque alguns fabricantes não têm Deep Switch ou Rotary Switch para definir o endereço, tranquilo?
mas vocês podem definir o endereço através do controle remoto, seja ele sem fio ou seja ele com fio. É através do processo de endereçamento hexadecimal. O que seria isso? É um conjunto de números que vai de 0 a 9 e de A a F, tá? E, através do controle, você insere também um endereço na unidade interna. Ou seja, para um empreendimento muito grande, um hospital, por exemplo, um shopping, um hotel, em que você tem lá vários andares, e em cada andar pelo menos 5, 10 salas, e você pega um equipamento no qual não possui ali no painel da unidade interna, como é o caso da Hitachi, né? A opção de ajuste de endereçamento manual, você também com o controle remoto, você pode inserir um endereço e lá no seu relatório de startup, ou até mesmo no pós-startup, queira colocar ali o endereço de cada unidade interna, você pode utilizar o controle sem fio ou o controle com fio. A maioria dos fabricantes que não tem essa função de configuração direta na placa da unidade interna, muitos possuem essa função através do controle remoto, tá? LG, Toshiba, Midea e por aí em diante. É uma opção muito bacana, como eu disse, para fins de manutenção. Quando você tem um problema na unidade interna, em um empreendimento muito grande, você otimiza o tempo para a resolução da falha, entendeu? Você não sai procurando aonde é que tem a unidade interna com falha, porque a unidade condensadora vai emitir o código de erro com a localização do endereço da unidade interna e você lá com o relatório de startup ou com o relatório de manutenção vai saber qual é o endereço da unidade com falha, tá? Tem outros métodos de endereçamento? Tem, através da automação, enfim. Mas eu não abordei aqui nesse vídeo porque ficaria muito complexo abordar essa parte de automação. Tranquilos? Agora a unidade externa, tá? A unidade externa, galera, também recebe o endereço, tá? Basicamente, como a gente de campo já conhece, você tem a unidade mestre, escrava 1, escrava 2, podendo ter até escrava 3 num sistema, tá? Quase que todos, de forma unânime, você possui um DIP switch lá, um rotary switch, enfim, um ajuste manual de endereço no painel da placa-mãe, tá? Que você vai fazer a configuração e vai definir quem é a unidade mestre, né? De forma bem simples, recapitulando em outros vídeos, a unidade mestre vai ser sempre aquela ali no qual o cabo de comunicação das unidades internas vão ser conectadas, tá? É a forma mais básica de você identificar quem é a mestre de um sistema VRF. O cabo de comunicação que vai para as evaporadoras sempre vai estar conectado nela, tá? E de acordo com o equipamento que você está trabalhando, você consulta o manual de serviço, chega no painel da máquina e verifica lá ó, qual é o ajuste que define unidade mestre, escrava 1, escrava 2 e assim em diante, tá? Para vocês localizarem ali quem é a unidade mestre e quem são as demais escravas de cada sistema, tá, galera? Eu peguei um exemplo aqui de 3 fabricantes. O da Samsung, por exemplo, você tem um bloco de DIP switch que você faz o ajuste em cada posição, vai definir quem é unidade mestre e escrava. A mesma coisa também se repete para a Hitachi e também para a LG, tá? Não difere. Alguns outros fabricantes que não possuem essa chave essa microchave DIP switch para ajuste de endereço de módulos, possuem outras formas de endereçamento que eu tentaria abordar em outros vídeos, porque é um detalhe um pouco, uma peculiaridade, tá? Posso utilizar esse termo. Então eu vou tentar fazer em outro vídeo para não ficar tão confuso, beleza, galera? Mas então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, tenha esclarecido as dúvidas e até o próximo. Abraço a todos e fiquem com Deus.